Olá, tudo bem? Um fraterno abraço. Hoje, em Vivenciando Chico Xavier, vamos refletir a mensagem Nos Domínios da Paciência pelo Espírito Emmanuel, do Livro da Esperança. Rogando aos amigos espirituais que nos iluminem para que possamos juntos conceber o entendimento das mensagens que amorosamente se dedicaram e se dedicam para nos despertar para a vida. Hoje, estreando um novo cenário, espero que gostem. Em 2005, tivemos a inspiração de utilizarmos a mídia para a divulgação da doutrina espírita. Uma gratidão indefinível pela grande alegria de ter passado os 92 anos de Chico juntinho dele, em março de 2002. Foram 3 dias inesquecíveis que vivenciamos com o seu filho querido Eurípides, muito gentil, com os meus amigos e irmãos Severino Celestino da Silva, Clara, sua esposa, Fátima Farias, Lisli Lucena e Bob Wagner. Como o próprio Chico, nos anos 80, já havia profetizado de que o Espiritismo seria divulgado pelas multimídias. Começamos com mensagens enviadas pelo e-mail, depois Orkut, e atualmente no YouTube, Instagram, Facebook e lives. Contamos com vocês para que sejam divulgadas e compartilhadas, pois são reflexões de ensinamentos à luz da doutrina espírita de eminentes espíritos, contida em mais de 400 obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, sempre com a bússola dos livros codificados pelo eminente professor Hippolyte Léon Denis Arrivel, Allan Kardec, entre os anos de 1857 e 1868, sendo em 1857 o Livro dos Espíritos, 1861 o Livro dos Médiuns, 1864 o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, 1865 O Céu e o Inferno e 1868 a Gênese, que nos ajudam à conscientização das leis de Deus. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. E a mensagem maravilhosa do Espírito Amigo nos diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos,
nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Emmanuel nos leva a refletir, e principalmente nos tempos atuais, sobre a paciência, nos dando alguns conselhos de como agir para que a dominemos. Sim, para que possamos dominá-la, pois, como um cavalo puro sangue que se presta às corridas desenfreadas e muitas vezes sem rumo. Nossas atitudes, muitas vezes também sem rumo, nos leva à desesperação e possamos juntos aprender um pouco. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, a raiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza. Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto dispõem de possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. A paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Sem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. E assim, nos externando, não nos referimos à complacência culposa que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamo-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar-lhes os problemas sem alardear superioridade. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos. Paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem lindes. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente
preferiu aceitar a morte na cruz e ter de aplaudir o erro ou acumpliciar-se com o mal. Roguemos a Deus, nosso Pai amoroso, misericordioso e justo para com todos os nossos filhos. A Jesus, nosso irmão, mestre querido e médico de todas as almas. Aos nossos amigos espirituais que amorosamente e pacientemente nos auxiliam nessa nossa caminhada na presente encarnação, para que sejam despertadas as leis de Deus que estão em nossas consciências e que tenhamos a vontade de trabalharmos pela conscientização dessas leis. Não te detenhas, segue, alma querida, vara o próprio caminho em sombra e vento, resguarda o coração tranquilo e atento e enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida. De esperança e esperança, e lida em lida, dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue plantando o bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores. Por mais que a provação te envolva a estrada, além da imensa noite, espessa e fria, Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando a nova madrugada. Alta de Souza, sempre com Jesus. Até a próxima oportunidade.